Opa, boa tarde pessoal, beleza? Vocês estão bem? Hoje, 6 de junho de 2026, eu vim dar uma dica sobre o plantio da pimenta do reino em estaca tratada e mostrar o que ocorreu aqui comigo. Logo quando eu plantei a pimenta, as mudas boas, vigorosas, muito boa mesmo, cheia de raiz. Plantei e veio uma chuva por cima, 3, 4 dias depois começou a morrer muito pé. Os que não morreram, caíram as folhas. Eu achei que tinha sido o MAP e o FTE que eu joguei aqui nas carreiras. Eu achei que estava queimando as raízes, né? Era a primeira possibilidade. Só que eu notei o seguinte: passou uns 20 dias, eu fiquei molhando só pelo microjet e não teve chuva nesse período. E aí as pimentas pararam de morrer. E eu sempre molhando um dia sim, um dia não, com pouca frequência, né? Que pimenta também não pode exagerar na água, jogando a quantidadezinha só para o solo ficar um pouco úmido. Tá vendo aqui a muda travada? Aí passou 20 dias, deu outra chuva. E logo depois da chuva começou a morrer os pés da pimenta de novo. E aí o que a gente começou a deduzir? Que é o veneno do tratamento da estaca, os produtos. Estaca boa de qualidade, mas se ela veio de um tratamento de lá que veio muito recente, e eu já plantei logo em seguida, que logo quando essas madeiras chegaram, elas são de 6 a 8, logo quando elas chegaram, com 15 dias eu já enfinquei elas no chão. O certo aqui, o pessoal faz muito na região, quando estão com o tempo, faz um projeto, alguma coisa melhor, com mais tempo, que não foi o meu caso, que eu fiz tudo bem rápido. Eles deixam 3 meses ela no chão, espalhada, para chuva, o tempo, e lavando esse veneno. Esses produtos, não é veneno, é esses produtos que eles utilizam nas estacas. No começo elas estavam bem brilhosas, você via que elas estavam bem oleosas. Aí quando chovia, eu creio, né, a grande possibilidade que estava escorrendo e queimando as raízes da pimenta até as folhas. Eu julgo que foi pela estaca pelo seguinte, um exemplo aqui. Essa daqui é replanta, que eu replantei. Muitas pimentas vieram assim, essas nem todas sofreram, gente, porque como o monte ficou espalhado aqui uns 15 dias, deu uma chuva também, eu creio que as estacas de cima, que essas que estão mais bonitas, eu creio que as estacas que estavam em cima, que tomou chuva, lavou um pouco do veneno, e as que estavam no meio do monte, foram as que ficaram mais impregnadas, né? Aí o que aconteceu aqui, ó? Aqui é um exemplo da pimenta, tem 40 dias, se eu não estou enganado, esse plantio. Eu já fiz a poda antes, esses daqui é broto novo, senão ela estaria até maior um pouquinho. E voltando aqui no assunto, eu acho muito que seja a estaca pelo seguinte: o pé de pimenta estava bonito, verde, igual esses aqui, verdinho, fora da estaca. Quando eu coloquei na estaca aqui, as folhas queimaram e essa aqui só queimou uma folha. Mas as outras de outros pés, a maioria, queimava e caía. Eu amarrava a estaca na pimenta, as folhas caíam todas. E o pé morria quando chovia. Agora que deu uma parada. Aí eu comecei a pesquisar, né? Alguém para me ajudar. Aí eu entrei numa consultoria com o engenheiro agrônomo, porque a gente fica meio com receio de chamar um engenheiro agrônomo, porque tudo é caro no plantio, principalmente da pimenta. Aí paga trator, paga insumo, paga isso, paga gente para enficar estaca, porque você não tem como fazer sozinho. Então gera um custo muito alto. Aí você chama um engenheiro agrônomo, que tem muitos aí que só quer sapecar adubo, veneno para você comprar. É o trabalho deles, né? Para manter a roça bonita, você também tem que investir. Mas tem coisa que, se for para fazer tudo no pé da letra, a gente sabe que é melhor aplicar o dinheiro em outra coisa. Compra um imóvel, compra outra coisa, porque não tem como seguir, infelizmente, nos dias de hoje. Principalmente sem mão de obra. Mas eu consegui achar um cara muito bom, que ele veio aqui, olhou minha situação, a gente fez uns cálculos, já tinha feito análise da terra, tudo certinho.
Aí a gente começou a entrar com adubos orgânicos com aminoácido. Que eu vou falar o nome aqui, não é propaganda nenhuma, mas é o Torped Gold, que ele tem aminoácidos, né? Aí comecei a fazer a aplicação via solo e via foliar. E outros produtos, como de micronutrientes, como Global, como Concorde, que é outro adubo líquido também. E mais alguns outros produtos, né? E começou a destravar as plantas, começou a dar uma melhora boa. O solo aqui, ele tá bem limpo, porque eu apliquei o queimador, né? Não jogo Roundup, só o queimador que a gente chama aqui. E eu quero vir com uma palha logo em seguida, né? Para dar uma cobertura. Aí, pés mortos, ó. Tinha pé aqui, um exemplo. O pé aqui tava bonito. Choveu, morreu. Plantei outro pé. Amarrei ele ali, ó. Encostou na estaca. Deu uma chuva, morreu novamente. Tem até que tampar aqui os setores ainda. Mas na correria, né? Aqui um outro exemplo aqui, como que tá melhorando. Esse aqui tinha caído todas as folhas. Tá vendo os vestígios de folha antiga? Aí eu vim com adubação, calcário logo em seguida também. Não tô jogando ureia, porque como a terra precisava de um pouco de calcário e não deu tempo de eu fazer nas carreiras quando o trator passou, eu só joguei por agora. Aí eu joguei o nitrato de cálcio também. Tô usando adubo a maioria na base de nitrato e sulfato. Não tô jogando a ureia pura ainda. E quando eu fiz a poda aqui da pimenta, eu apliquei, peguei um esborrifadorzinho de 500 ml e vinha com sulfato de cobre para proteger a planta, né? E dar uma fortalecida nela também, junto com o Torped, né? Que tem aminoácido, que um dos melhores adubos nessa ocasião para mim, por enquanto, tá sendo com aminoácido, né? Que ajuda a destravar. E tá recuperando. É uma dica, tipo assim, que não comentei tudo aqui do processo, tem mais produtos que eu apliquei, né? Não exagerado, na dose certa, recomendada. Mas é para dizer o seguinte, se for plantar pimenta via estaca tratada, pode ser superstição ou não, mas deixa um tempo fora do plantio, né? Se puder esperar 30, 40 dias, 3 meses igual o pessoal, eu acho que seria bacana. Se eu fizer mais um plantio, eu vou fazer com mais cautela, vou fazer com mais tranquilidade, porque gasta muito tempo depois para a gente recuperar a área. Uma hora que você está fazendo uma coisa, você tem pé morto, aí você tem que ir lá ter um cuidado fora a parte daquele pé, porque as outras já pegaram, aí você tem que vir refazendo esse retrabalho, tendo que fazer esse retrabalho. Agora as mudas aqui, ó, graças a Deus estão bem pegas, as que ficaram certinho. E já estou tirando a palha, que aqui está dando uma temperatura baixa, já tá frio. E elas precisam de sol para começar a soltar essa brotação. Que eu fiz a poda, igual eu falei, eu fiz a poda delas antes. Aqui, ó, como que tá saindo de broto. Só tá saindo esses brotos maior porque eu fiz a quebra de todos os galinhos praticamente. Aí estão todas saindo o raminho. E eu vou aplicar um produto, depois do teste eu mostro para vocês também, que é para soltar mais brotações. Eu vou aplicar, bem provável, na semana que vem. Tive uma infestação de largata aqui também, porque é mata de um lado, eucalipto do outro, urucum do meu tio do outro, então junta muito inseto. Mas estamos aí, é só uma dica mesmo, assim, dica normal, né? Não é nada de assunto muito específico. Tô falando o que acontece aqui, de um jeito bem simples, né? Bem amador mesmo. Aí, se alguém quiser dar alguma dica, alguma coisa assim pra falar pra gente, pra tirar mais dúvida, só falar com nós aqui nos comentários. Obrigado, gente.